Deus, povo de Deus, nesse instante vamos estar falando aqui sobre um tema que tem viralizado nas redes sociais, aonde dois pastores disseram que teve uma visão ou revelação de Deus, dizendo que no dia 30, na próxima terça-feira, vai ocorrer catástrofes, coisas horríveis em toda a terra. Como nós podemos saber se a profecia desses pastores é verdade ou mentira? Nós vamos usar um texto aqui da palavra de Deus, vamos nos basear em Deuteronômio, capítulo 18, verso 20 e 22. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no seu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Então, meus amados, geralmente, nesses dias, muitos pastores, muitos líderes de igrejas se baseiam nesse texto, aonde foi escrito ali por nosso irmão, servo de Deus Moisés. Muitos se baseiam nesse texto para dizer que o que as pessoas falarem em nome de Deus, seja coisa certa ou coisa errada, dizendo que é uma profecia, dizendo que é uma visão, uma revelação, que deve deixar acontecer, para que depois, se não acontecer, aquela pessoa não foi tida assim como um profeta. Mas, meus amigos, meus irmãos, nós podemos ver que isso é muito perigoso. Porque, meus amados, como essa profecia aí, ela pode trazer muito dano, muito prejuízo para as pessoas. E eu vou mostrar para vocês que nem toda profecia, nem tudo aquilo que acontece no meio cristão, nós devemos seguir essa orientação bíblica. Então eu vou dar aqui um exemplo para vocês, né? Se for uma profecia que não cause pavor ou danos, como suicídios, síndrome do pânico, depressão, etc., conforme ocorreu com outras falsas profecias da vinda de Jesus e do fim do mundo em 2000 e 2012. Então, nós devemos ver isso, né? Se essa profecia não trazer dano, porque nós já tivemos aí profecias que trouxeram danos, como aqui muitos profetas, né, anunciaram que Jesus ia vir no ano 2000 e Jesus não veio. Outros disseram que Jesus ia vir no ano 2012 e Jesus não veio. E causou assim, muito dano sobre a terra, muito prejuízo. Muitas pessoas ficaram com medo, tiraram suas vidas, né? Entraram assim em pânico, né? Tiveram
problemas assim de depressão, muitos problemas. Então, meus irmãos, é muito perigoso nós nos basearmos nesse texto aqui de Deuteronômio 18, dizer que deixa ver se a profecia vai cumprir ou não. Então, eu posso aqui dar um exemplo de coisas simples que nós podemos esperar. Um exemplo, eu já ouvi muitos profetas dizerem para uma senhora grávida, né, dizer assim, olha, seu filho que vai nascer vai ser um menino. E aí nasceu uma menina, né? Ou dizer, seu filho vai ser uma menina e nasceu um menino. Então nós vemos que certas profecias não causam dano, não causam prejuízo, não causam suicídio, não causam pavor. Então essas profecias, sim, nós devemos esperar o resultado, né? Mas uma tão séria quanto essa, desses dois pastores, né? Um homem e uma mulher, nós vemos vídeos aí nas redes sociais, né? Dizendo que no dia 30, né? Vai ocorrer coisas sérias, né? Coisas horríveis sobre a Terra. Milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro vão perder suas vidas, né? Vão ser mortas. E aí, meus irmãos, nós devemos também nos basear principalmente, né? Devemos nos basear em Hebreus capítulo 1, verso 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho. Então nós evangélicos, nós cristãos dessa geração, dessa época, nós devemos nos basear mais no Novo Testamento, né? E no Novo Testamento nos orienta, aqui em Hebreus capítulo 1, que o nosso profeta por excelência é Jesus Cristo e a sua palavra. Então nós, igreja de Cristo, nós servos de Cristo, devemos nos basear pelo que Jesus disse, pelo que Jesus falou, né? Nós vemos ali em Mateus capítulo 4, ele derrotando, né? Desmascarando o principal falso profeta que foi o diabo. Ele desmascarou Satanás usando a palavra. Ele sempre dizia, está escrito. Nós devemos ter muito cuidado com esses profetas que dizem assim, que teve um sonho, que teve uma visão, que Deus revelou. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Devemos sempre seguir o que está escrito, o que Jesus falou, principalmente nas páginas do Novo Testamento, que são assuntos que se relacionam, né, com o nosso dia a dia, com o futuro, né, e não coisas do Velho Testamento que estavam mais relacionados, né, com as profecias acerca da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. Então, meus irmãos, nesse caso, que com toda certeza já tem causado pavor, o que esses profetas aí disseram já tem causado pavor. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão apavoradas, né? Muitas pessoas, quem sabe até estão pensando em suicídio. Muitas pessoas estão assim em síndrome do pânico, né? Então, com certeza, essa revelação, essa profecia está causando dano no mundo afora, né? Então, nós devemos seguir principalmente as palavras de Jesus e dos apóstolos, pois ele disse que a sua palavra é a verdade. Nós vemos isso em João, capítulo 17, versículo 17, né? E ele a utilizou para desmascarar o diabo, né? Que é o pai dos falsos profetas.
Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 4, né? Também o apóstolo Paulo disse, né? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. 2 Timóteo 3, versículo 16. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é suficiente para nos guiar, para nos orientar sobre coisas que aconteceram e coisas que vão acontecer. Então, meu amigo, meu irmão, tenha cuidado com esses que dizem ser profetas do Senhor. Tenha cuidado, porque Jesus, ele teve problemas com os fariseus, os saduceus. O apóstolo Paulo também teve problema com muitos falsos irmãos, falsos profetas, né? O apóstolo Paulo enfrentou muitos falsos profetas da sua época. E hoje nós também, pastores, nós Igreja de Cristo, com certeza, né, enfrentaremos, né, muitas falsas profecias, muitos falsos profetas. Como diz aqui a palavra de Deus, que em Timóteo, que a palavra de Deus é inspirada, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e também para repreender. Então nós devemos usar a palavra de Deus para ensinar a Igreja de Cristo, como nós podemos usar a palavra de Deus para repreender os falsos profetas, né? Portanto, devemos seguir, meus irmãos, o exemplo de Jesus, quando ele desmascarou o diabo ao dizer, está escrito. Então, hoje devemos sempre dizer, está escrito, e citar textos bíblicos para confirmar o que estamos falando, para não seguirmos aí sonhos, revelações, profecias, né? Porque nós já temos visto aí centenas de visões, profecias que não têm acontecido e só tem feito, tem causado dano na vida das pessoas e também no Evangelho de Cristo. Muitas pessoas estão deixando de ir às igrejas, muitas pessoas estão deixando de crer em Cristo, de adorar a Cristo, por causa desses falsos pregadores, desses falsos profetas. Então, meus irmãos, também 1 João capítulo 4, verso 1, diz assim, amados, não creais a todo espírito, mas provai. E essa palavra provai significa testai, examinai. Se os espíritos, a palavra espírito significa pregadores, profetas, né? Provai, testai se os espíritos ou estes pregadores são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aí eu fico triste quando eu ouço pastores, líderes dizer, não, deixa acontecer primeiro, nós não podemos julgar, deixa ver se acontece, se for de Deus vai dar certo. Não, meus irmãos, porque se nós calarmos, muitas vidas podem se perder, muitas pessoas podem ser destruídas tanto física quanto espiritualmente. Nós não podemos ficar esperando. Temos que imediatamente rejeitar, imediatamente provar, né, para esses pregadores que eles não são mensageiros de Deus, que eles não são enviados por Deus. Outro texto que eu quero me basear para afirmar isso é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, que diz assim, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Está bem claro, né, meus irmãos? A palavra de Deus é bem clara. Infelizmente, meus irmãos, poucos têm o dom, né, para ensinar. Muitas pessoas dizem que tem vários dons, mas
um dos dons mais necessários nos nossos dias é o dom do ensino, é o dom do discernimento dos espíritos, porque vivemos nos últimos tempos, vivemos nos últimos dias. E a palavra de Deus diz: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então a palavra de Deus está mandando julgar os profetas. Os profetas têm que ser julgados. E os profetas aqui são quem? São pregadores, são missionários, são pastores, são todos aqueles que usam o nome de Deus, dizendo Deus falou. Todas essas pessoas têm que ser julgadas. E julgadas por quem, meus irmãos? Julgadas pelo juiz de uma comarca? Não. Julgada pela Igreja de Cristo, julgada por mim e por você. Nós devemos julgar, para que essa pessoa venha se arrepender, confrontar essa pessoa, esse ensino, para que essa pessoa venha se arrepender e não causar dano no meio do povo de Deus. Então vejamos, meus amados, o que disse, esses profetas. Eu resumi aqui, vocês têm visto aí os vídeos nas redes sociais, Então vejamos o que eles disseram. Eles disseram, 2 profetas, um pastor e uma pastora, disseram que Deus teria dito que no dia 30 coisas horríveis iriam acontecer. Portanto, as pessoas desde o dia 29 deveriam ficar dentro de suas casas, orando e jejuando por suas famílias, amigos, conhecidos, pois depois da meia-noite em diante, o espírito da morte vai descer, vai caminhar pelas ruas de todos os países e matar todas as pessoas que estiverem nas ruas. Diz também para as pessoas ungir as portas, janelas, casas, roupas, e quem teria mandado eles fazerem isso, ungir suas casas, suas roupas, suas janelas, foi o próprio Deus que teria mandado. Ele disse também que viu o cavaleiro amarelo andando nas ruas e ceifando vidas no mundo inteiro. E ainda diz que será tudo transmitido pela TV e internet. Ainda diz que as coisas só vão melhorar de junho em diante. Então eu resumi aqui porque vocês têm visto aí os vídeos, E aí eu só procurei aqui citar algumas coisas, alguns pontos que eu achei importante para tratarmos neste momento, Então, meus irmãos, a palavra de Deus manda que nós devemos julgar os profetas. A palavra de Deus diz que nós devemos testar, provar os espíritos, Então, vamos começar o teste, O exame da profecia. Será que na terça-feira mesmo, no dia 30, vai acontecer coisas horríveis sobre a terra? Esse cavaleiro montado em um cavalo amarelo, vai aí andar pelas ruas de todos os municípios, estados, países, de todo mundo. Então, meus irmãos, em Apocalipse capítulo 6, a palavra de Deus fala, fala sobre 4 cavaleiros, que vão vir para a terra para trazer sofrimento ao mundo. Depois dos 3 anos, depois dos 3 anos e meio, de acordo que vai ter um acordo de paz, Fala lá em Daniel capítulo 7. Então, quando é que vai cumprir esse texto aí de Apocalipse capítulo 6, que fala dos 4 cavaleiros? Quando é que vai ocorrer isso? Então nós vemos, meus irmãos, pela escatologia,
que essas coisas vão acontecer no período da vinda do anticristo ao mundo. Quando o anticristo vier ao mundo, diz a palavra de Deus que ele vai fazer um acordo de paz de 7 anos. E depois dos 3 anos e meio, ele vai quebrar o acordo. Você pode ver lá algumas orientações no livro de Daniel, capítulo 7. Diz que o anticristo ele vai quebrar esse acordo, né? O acordo de 7 anos vai durar só 3 anos e meio. E depois vai ser instaurada assim a grande tribulação. Então, durante o período da grande tribulação, é que esses selos, que fala lá em Apocalipse 6, é que serão abertos. E esses cavaleiros são 4, virão sobre a terra, trazer danos, né? Catástrofes, coisas horríveis, morte, né? Mas só nesse período, só no final, só quando estiver aproximando a vinda de Jesus. Só nesse tempo, e não agora. E são 4 cavaleiros. E na revelação aí desses profetas aí, eles citam só um cavaleiro. Onde estão os outros 3? Né? Eles só citam 4º cavaleiro. Onde estão os outros 3? Né? Então, meus irmãos, isso vai acontecer, vai vir mesmo esses cavaleiros, mas no período da grande tribulação. Então, vocês podem ver os textos, né? Em Êxodo, capítulo 3, versículo de 9 a 10, Mateus 24, de 29 a 31, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 4, essas passagens, né, que lá mesmo em Êxodo 3, que quando o povo de Deus estava em aflição, sofrendo lá no Egito, Deus enviou o libertador, que foi Moisés, né? Nós vemos também, meus irmãos, lá em Daniel capítulo 3, 25, que quando os 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha ardente, né? Diz lá o texto que o rei olhou por aquele buraco, né? E ele viu 4 homens. Ele lançou 3 e viu 4. E o 4º era o Filho de Deus. Era Jesus que estava ali. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra nessas passagens que Jesus, ele veio salvar o seu povo, ele veio libertar o seu povo depois de grande aflição. Você pode ver também Mateus 24, 29, que diz que depois da grande aflição, né, Deus vai reunir os seus filhos dos 4 cantos da terra. Então a igreja passará pela grande tribulação. E é nesse período que esses cavalos virão, esses 4 cavalos ou cavaleiros virão sobre a terra, né? A Bíblia diz que Deus é amor, meus irmãos. E toda vez na história bíblica que Deus anunciava um castigo, antes ele convocava o povo para o arrependimento. E essa profecia não fala de arrependimento. Essa profecia só fala de catástrofe, que pessoas vão morrer, que pessoas vão cair nas ruas, que pessoas vão ser atropeladas, né? Vai ter morte de todo tipo, né? Então, a palavra de Deus em toda a história bíblica diz que antes de acontecer algum juízo de Deus, Deus convocava as pessoas, o seu povo, para o arrependimento. Os profetas e as falsas profecias é uma arma que o diabo utiliza para trazer incredulidade sobre as pessoas. Você pode ver isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Lá em 2 Pedro 3, verso 4, fala, né, que muitos vão zombar, dizendo, Jesus não disse que ia vir porque ele não veio até hoje, né? Porque essa teologia
que diz que Jesus pode vir até amanhã, há quanto tempo eu ouço isso, né? Desde que eu era criança, eu ouço os pregadores dizendo, Jesus pode vir até amanhã, e Jesus não veio. E isso só tem servido de quê? De escárnio. As pessoas têm escarnecido de Deus, do Evangelho de Deus, porque essas profecias não têm se cumprido. Enquanto que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 4, diz que Jesus Cristo não virá e a igreja não será arrebatada antes que venha o anticristo. Antes que venha o homem do pecado, o filho da perdição. Então a igreja, sim, meus amados, passará pela grande tribulação. Nós vemos ainda em Lamentações 3, verso 39, que diz assim, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então, meu amigo, meu irmão, em vez de você ficar com medo desses profetas, preocupado com esses profetas, o que é que eles estão falando, preocupado com essas profecias, eu e você somos convocados pela palavra de Deus, somos convocados por Deus para nos arrepender dos nossos pecados. É isso que Deus quer, meu irmão, minha irmã, que façamos, que nos humilhemos diante dele e clamamos a ele pelo perdão dos nossos pecados. Deus não tem interesse de te destruir, Deus tem interesse de te salvar. Deus é amor. Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz, meu amigo e meu irmão, pelos meus e pelos teus pecados. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então nosso Deus, ele não tem interesse de te destruir, ele não tem interesse de trazer essas catástrofes sobre a tua vida, principalmente nesse tempo. O desejo de Deus, diz a palavra, é que todos se arrependam e sejam salvos. Deus quer te salvar. O Espírito Santo quer entrar em teu coração e fazer morada. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer de você, meu amigo, minha amiga, uma nova criatura. O Senhor quer entrar no teu coração. Tire essas profecias. Rejeite essas profecias e esses profetas. E creia no que diz a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz, vinde a mim. É isso que Deus quer. Que eu e você possamos nos achegar a Ele com o coração arrependido. Para que Ele possa libertar. Para que Ele possa transformar. Ainda em Isaías capítulo 59 diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para que não nos ouça. Então, meu amigo, eu volto a falar, o desejo de Deus é que nós possamos abandonar os nossos pecados, a nossa conduta errada, os nossos hábitos errados e voltemos para Ele. Porque Deus é Deus de vida e não Deus da morte. Ele disse, né, que Ele é o Deus dos vivos e não o Deus da morte. Deus é amor, Deus é paz, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. E ainda ele diz em Isaías capítulo 1, versos 16 a 18, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde então
e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a pura lã. Glória a Deus, né, meus irmãos? Que maravilha! É isso, meu irmão. É isso que Deus quer que você ponha na sua mente e no seu coração. Jesus está de braços abertos te chamando para uma nova vida. Jesus está te chamando para te transformar. A coisa que mais nós devemos temer, meus irmãos, é morrermos no pecado. É a coisa que mais nós devemos temer, isso. É morrermos distante de Deus, partirmos desse mundo distante de Deus e não temer mais nada. Então, minha amiga, meu amigo, entregue sua vida a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. É isso que eu e você devemos temer. É ficar eternamente afastado de Deus e não temer mais nada. Então não tema esses profetas, não creia nesses profetas. Creia na palavra de Jesus. Creia na palavra de Deus. Quando ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Então, que Deus te abençoe, que você possa acalmar a sua mente, o seu coração. Não dê crédito a esses profetas e essas profecias. Sempre que surgir, já surgiu milhares e vão surgir ainda muitos, falando muitas mentiras. Faça o que a palavra de Deus diz. Não creia nos pastores, nos padres, nos missionários, nos pregadores, sem antes confrontá-los com a palavra de Deus. Confronte-os com a palavra de Deus. Prove cada um deles. Examine, teste, para ver se realmente eles estão falando de Deus ou se estão falando das suas mentes, suas mentes escurecidas, seus corações negros, sujos. Então, minha amiga, meu irmão, não creia nessas profecias. Com certeza, terça-feira será um dia maravilhoso, será um dia de bênçãos, um dia de vitória para a sua casa, para a sua família. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Que maravilhas de Deus venha sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, que Ele tem derramado constantemente sobre nossas vidas.